Não? Não, professor. Amanda tentando. Ok, Amanda, bom dia. Bom dia. Tá rouca aí. Eu tô Alguém, com Diego? dor. E aí, pessoal, já dá pra gente começar agora? Sim. Eu acho que sim. Acho que sim também. Não, professor, o meu não aparece imagem nenhuma, só aparecem os nomes bíblicos que vocês tiveram. Aparece os nomes mesmo? É, Então, tá. acho que ele não anexou o arquivo. Bom dia. Agora sim estou te enxergando. Essa minha câmera estava desativada. Não, mas não era isso que eu queria a parte do chat, entendeu? Mas não Vou- aparece esse chat. Aê, Deixa eu ver. Tá aqui no celular, né? Tem Deixa que eu ver ver se pelo eu coloco computador de aqui. alguém, se alguém tá online. Entrar, mostrar, anotações, não. Mostrar, ativar, não. Deixa eu ver. Ah, nesse daqui não dá pra... Não dá pra ver. Vou compartilhar minha área de trabalho aqui para vocês verem como é que fica o chat. Agora apareceu alguma coisa aqui. Tá vendo o nome de vocês aí? Oi? Tá vendo o nome de vocês? Sim, eu tô vendo pelo... Sim, Não, a não. gente tá vendo agora. Tá escrito assim, você agora é uma participante, alguém iniciou a gravação. Isso. Vocês estão vendo o nome de vocês na O tela? nosso não tem, professor, site. Sim, ó. Aí aqui do lado direito, ó, tá escrito chat de reunião. Tá vendo? Cheque Onde tá bom? reunião. Isso, Sim, tá? Aí é nesse símbolo aqui, ó, que acha o chat de reunião. Tá vendo aí? Eu apontando? sim. Só que eu acho que é só pra quem tem PC. Peraí. Será que quem tá no Não. celular talvez não apareça então, né? Não tá funcionando. O meu não tem. Aqui não aparece, no meu só aparece. Onde é que vai para esse lugar? Você pode voltar? Aqui, nesse daqui, chat de reunião. Nesse íconezinho aqui, ó. Tem que procurar esse ícone. É porque não, Não tem não, aparece. professor, aqui não no aparece nosso. isso não. Não aparece mesmo para vocês, não? Não. Não, senhor, não aparece não. Tá bom. Então, vamos começar. Acho que é só para quem tá tendo comando. Uhum. Tá muito baixinho aqui, eu tô conseguindo ouvir bem pouquinho. Ele saiu sem querer. Pois é, não, antes do que ele sair, tá bem baixinho. Até vocês, eu tô ouvindo bem baixinho mesmo. Ele saiu. Eu acho que logo ele volta. Eu acho que ele não tem nenhum slide. Fui eu que desliguei agora. Evitou. Oi, tá me ouvindo? Não. Tô sem ouvindo.
Como você não tá me ouvindo? É que tá bem baixinho, eu tô falando que tá bem baixinho, eu tô ouvindo bem baixinho. Tá ouvindo bem baixo ainda a minha voz? Não, agora tá bem mais, tá melhor. Tá tranquilo. Bom, então vamos lá, pessoal. Tá? Então, primeiramente, sobre o cálculo anestésico, alguma dúvida? Cálculo anestésico? Sim. Pô, Oi? a gente já teve essa aula de cálculo anestésico? Eu postei lá no AVA. Ah, o senhor postou lá. Não, né? Não acessaram ainda. Peraí, era pra gente Ou ter não? estudado bem antes? Oi? Era pra gente ter estudado bem antes esse assunto? Como assim? Não, tipo, era pra gente ter estudado que nem como a gente faz na sala. A gente lê antes e explica. Isso era para ter uma Não, pré-aula, né? Assim, Não era não. É porque eu postei lá ensinando passo a passo um link para um vídeo externo. Para um vídeo no YouTube que eu gravei. Aí eu queria saber se teve alguma dúvida ou não. Entenderam? Sim. Então tá entendido, né? tá entendido Não, não, não. professor, tem que explicar mais. Não. Desculpa. O que eu postei foi normas de prescrição. Não foi o de cálculo anestésico. Desculpa, eu tô olhando agora aqui. Ah, tá, agora tá explicado. Tá? Mas então, viram normas de prescrição? Sim, não. na aula. Hein? Na aula. Viram esse vídeo sobre normas de prescrição, pessoal? O vídeo eu não vi, professor. Não? Então deem uma olhada depois, tá? Tá lá o link lá no AVA para vocês acessarem, ok? Ok, pessoal. Tá, ok. Então tá, na nossa última aula presencial a gente estava falando sobre as medicações, a gente estava vendo sobre as medicações, as classes de medicações, especificamente a parte de analgésico e anti-inflamatório, não era isso? Lembram Isso. que a gente formou um Isso. grupo, que foi pouca gente, até a gente fez a roda lá, cada um explicou um pouco, a gente foi complementando, correto? Lembram disso? Sim. Ok. Então hoje a gente vai falar sobre um protocolo específico para a cirurgia bucal. Agora que a gente já entendeu a classe de analgésico e de anti-inflamatório, aí dá para a gente falar especificamente de alguns que normalmente são os mais utilizados dentro da odontologia, tá? Ok, Sim. pessoal? Ok. Então vamos lá. A gente teria algumas situações para utilizar esses medicamentos, ok? Essas situações seriam por evento específico. Então, a gente teria as cirurgias bucais eletivas, que a gente chama, que seriam as exodontias por via alveolar. Tanto podem ser unitárias, quanto podem ser múltiplas exodontias, tá? Então, normalmente seriam pequenas cirurgias ou pequenos atos cirúrgicos, que são extremamente controlados. A gente tem uma visão de quando que a gente vai começar, de quando que a gente vai terminar, ok? Ou então pequenas cirurgias de tecido mole, tipo uma biópsia, por exemplo, ok? Essas seriam pequenas cirurgias eletivas. Extração por via alveolar, tanto faz de um elemento dentário quanto de 2, 3 elementos dentários, seria essa daí. Então, a gente tem uma expectativa de desconforto ou de dor ou de intensidade de dor leve nesse período pós-operatório, nesses tipos de cirurgia, tá? E aí, novamente, obviamente, que em todo preparo pré-cirúrgico desses pacientes, a gente precisa fazer remoção de cálculo, adequação do meio,
tanto faz com jato de bicarbonato, ou raspagem com cureta também, tanto faz, ok? Mas tem que fazer todo esse cuidado pré-operatório antes, tá? E a antisepsia intrabucal também, no momento do ato cirúrgico, ok? Então, vai orientar o paciente, você vai dar para o paciente fazer o bochecho de clorexidina 0,12% por 1 minuto, e a antisepsia extraoral também. A antisepsia extraoral, normalmente, a gente recomenda hoje em dia clorexidina 2%, porque o iodo, que era bem utilizado antigamente, normalmente ele provoca reação alérgica em pacientes que são intolerantes ao iodo. Então, como a gente não sabe, e a clorexidina tem muito menos disso, então normalmente se usa a clorexidina hoje em dia para fazer isso daí, ok? E aí, lembra que foi falado de analgesia preventiva, quando foi na aula passada, ok? Então, o que seria essa analgesia preventiva? Depois que você terminou o procedimento cirúrgico, normalmente você vai administrar um analgésico para esse paciente. Ou pode ser a dipirona, ou pode ser o paracetamol também. Ok? Então, anotem aí. Dipirona, 500 miligramas, tá? Ou pode ser 1 grama ao término da intervenção. Lá no ambiente do consultório ainda mesmo. O paciente terminou de fazer o procedimento e tudo, mesmo na clínica que a gente vai ter, quando chegar mais para frente, que vocês vão fazer os procedimentos cirúrgicos, já leva também, porque é um medicamento barato realmente, já pode levar e já pode dar para o paciente para fazer essa analgesia preventiva, tá? Então, 500 miligramas ao término da intervenção, ainda no ambiente do consultório. Então, e aí depois você vai prescrever essas doses de manutenção também. E por que isso daí, essa analgesia preventiva? Quando terminar o efeito da anestesia que você aplicou nesse paciente, aí ele já vai estar coberto com esse efeito analgésico. Então, o desconforto que esse paciente vai ter, a dor que ele vai ter, vai ser mínima frente a isso daí, ok? Então, dipirona 500 miligramas e depois você vai receitar para ele 500 miligramas de 4 em 4 horas ou de 6 em 6 horas também. Normalmente por um período de 24 horas, ok? Caso a dor persista por mais de 24 horas, aí tem que orientar o paciente para retornar, para reavaliar o que está acontecendo ou estender mais um dia, mais de 24 horas, para ver como é que vai ficar. Mas vai acompanhando sempre o paciente, tá? Outra alternativa para essa analgesia preventiva dessas cirurgias que são leves, ok? Seria o paracetamol, tá? Então, paracetamol 750 miligramas, anotem isso. Existe o paracetamol de 500 miligramas e existe o paracetamol de 750 miligramas, ok? Nesses casos cirúrgicos, a gente vai receitar o paracetamol 750 miligramas, ok? Receita 750 miligramas de 6 em 6 horas ou de 8 em 8 horas, ok? Então, teria dipirona 500 miligramas, paracetamol, que eu indico mais, é 750 miligramas, existe o de 500 miligramas também, ok? Mas para esses casos cirúrgicos leves, 750 miligramas, e tem também o ibuprofeno 200 miligramas, ok? Ibuprofeno 200 miligramas de 6 em 6 horas. Então, esses são os analgésicos alternativos, caso não dê a dipirona. A dipirona, eu particularmente considero a melhor, tá? Então, se o paciente relatar que é alérgico à dipirona, que existe muito paciente alérgico à dipirona, aí você vai cair ou para paracetamol ou para o ibuprofeno para esse paciente, como analgesia preventiva, ok? E depois a gente tem outras situações, que seriam a exodontia por via não alveolar. O que é essa exodontia por via não alveolar? É quando a gente vai precisar fazer osteotomia e odontodissecção. De repente tem um molar que está incluso, por exemplo, ou mesmo que não tenha coroa, que só tenha as raízes, que não dá para a gente tracionar via alvéolo, via fórceps, a gente vai precisar abrir o retalho, fazer a osteotomia, às vezes fazer a odontodissecção, separar as raízes para tirar, e aí tem um descolamento tecidual extenso por conta do retalho também, e na remoção de dentes inclusos impactados, né? Normalmente requerem isso daí. Então, nessa situação, a gente vai ter uma expectativa de dor moderada a intensa nesses pacientes, ok? Então, já vem acompanhado de uma resposta inflamatória bem maior. Então, normalmente, quando você ouve falar que a pessoa extraiu o terceiro molar, ele fica com o rosto um pouco inchado, ou relata inchaço nesse paciente, né? Então, por quê? Porque o edema já é bem maior, a infiltração inflamatória já é bem maior nessas situações, tá?
Os cuidados pré-operatórios são os mesmos também, fazer a remoção de cálculo, fazer debridamento, selamento de cavidades que ainda estejam abertas, ok? E aí depois a gente cai para uma questão específica, que os autores eles não são unânimes em falar isso daí, ok? Em concordar com uma ou com outra coisa, que seria a profilaxia antibiótica sistêmica, ok? Então, o que é essa profilaxia antibiótica sistêmica? No momento que a gente vai precisar de um retalho, que a gente vai abrir uma porta maior para uma possível infecção nesse paciente, no momento que a gente vai demorar bastante tempo, provavelmente, para fazer esse tipo desse ato cirúrgico, é recomendável que se faça uma profilaxia antibiótica. Então, o paciente ele já vai tomar antibiótico antes do procedimento cirúrgico e você pode manter também após o procedimento cirúrgico, tá? Só aceitar o Diego aqui, que chegou atrasado. Mas ele já está. Deixa assim, professor, que fica melhor, porque não dá para escutar muito bem, aí vendo a boca dá para ter uma noção direitinho do que você está falando perfeitamente. Está baixo o volume ainda? Um pouquinho, pelo menos para mim. Para os outros aí, como é que tá? Volume. Para mim também tá baixo. Pra mim tá bom. Tá normal. Tá, ok. Então, vou tentar falar um pouquinho mais alto, tá, pessoal? Então, eu estava falando da profilaxia antibiótica, ok? Então, não é necessário para a grande maioria dos pacientes imunocompetentes. O que seria isso daí? Pacientes que estão bem com ele mesmo. Então, o paciente pegou aquele ASA2, lembra do paciente ASA2? Ele está tomando medicamento para controlar uma determinada situação, mas ele está bem, ele está saudável realmente. Então, provavelmente esse paciente não vai precisar, ok? Então, nos casos que vai precisar, por exemplo, o paciente que já teve histórico de pericoronarite, no caso dos terceiros molares, tá? Então, nesse paciente, a gente vai prescrever antibiótico terapia antes, preventiva, profilática. E o que a gente vai prescrever como antibiótico terapia profilática? 1 grama de amoxicilina, 1 hora antes da intervenção, tá? Esse 1 grama tanto pode ser por via cápsula ou por via de suspensão, mas tem que ser 1 grama, ok? Ou, se o paciente for alérgico à penicilina, a gente tem a clindamicina 300 miligramas, 1 hora antes também. Então, normalmente são esses 2 antibióticos que são utilizados. Outras situações também, paciente que é portador de válvula cardíaca, ou seja, é alguma coisa que pode reter micro-organismos, ok? E esses micro-organismos podem adentrar a corrente sanguínea através do ferimento que a gente vai provocar na cavidade bucal. Então, esses pacientes também a gente vai prescrever antibiótico profilaxia, ok? Paciente que tem reumatismo ou algum outro desses desdobramentos do reumatismo também. A gente sempre vai prescrever antibiótico profilaxia nesses pacientes, ok? Então, e o que a gente vai receitar realmente no pós-operatório para esses pacientes, tá? Profilaxia, analgesia perioperatória. Então, nesse paciente, a gente vai ter, provavelmente, uma presença de um edema maior, como eu já falei, que é aquele caso, pensa nesse caso que a gente tira os terceiros molares, tá? A gente vai ter maior, ok? Então, novamente, a gente já viu, desde lá da aula passada, o poder que os corticoides têm. Lembram que eu falei para vocês, os corticoides, que ele já é um anti-inflamatório natural do nosso corpo, ok? E que ele vai prevenir toda aquela cascata da inflamação lá. Ele vai cortar um pouco desse efeito aí. Então, normalmente, a gente prescreve para esses casos que a gente vai precisar, que a gente vai esperar um edema maior, a gente prescreve dexametasona. Prescreve de 1 ou 2 comprimidos de dexametasona 4 miligramas. Prescreve 1 comprimido ou 2 comprimidos, 1 hora antes da intervenção. Isso dá um resultado maravilhoso para esses pacientes, ok? Então, para que isso daí? Para que essa dexametasona? Ela vai agir tanto para controlar esse edema, essa inflamação que vai ocorrer nesse paciente, ok? E ela é um anti-inflamatório também. Então, no momento que você está fazendo o procedimento cirúrgico, quando passar a anestesia, já tem dexametasona circulante na corrente sanguínea, com mais o corticoide que esse paciente tem, também circulante na corrente sanguínea. Lembra que eu falei para vocês
melhor horário para se fazer procedimento cirúrgico é de manhã bem cedo, porque você tem alta dose de corticoide endógeno nesse paciente, que é próprio dele mesmo, ok? E você acrescenta mais uma alta dose, dexametasona 4 miligramas, 2 comprimidos, ou seja, seriam 8 miligramas, tá? E para dor? Para dor a mesma coisa, a gente vai recair lá daquele que a gente já viu. Prescreve, então, a dipirona, 500 miligramas, prescreve o paracetamol, 750 miligramas, ok? E caso a dor persista por mais de 24 horas, ou você já pode entrar desde o momento que acaba a cirurgia, um outro anti-inflamatório, que seria o nimesulida. Só que se entrar com nimesulida, suspende a dexametasona, não dá mais dexametasona para esse paciente, tá? Deixa só uma hora antes. Mas, se começou com dexametasona como um anti-inflamatório, continua com dexametasona. Então, prescreveu para o paciente dexametasona 4 miligramas, 2 comprimidos, uma hora antes do procedimento cirúrgico, dali a 12 horas ele toma mais um comprimido de 4 miligramas, ok? E aí toma depois 24 horas e depois mais uma vez, 3 vezes, no dia da cirurgia e 2 dias após. E aí ele tem que parar toda a medicação. Parou toda a medicação, ele ainda continua sentindo dor, reavalia se vai continuar a medicação e vai acompanhar ou não, ok? Um outro comprimido que é muito, muito, muito bom, dá bastante conforto para o paciente, é o cetorolaco, ok? Cetorolaco 10 miligramas, ou o nome comercial dele seria o Toragesic, ok? Cetorolaco 10 miligramas. Ele é bom por quê? Porque ele é um comprimido sublingual. Então, é tanto fácil para o paciente, de repente tem um paciente que não gosta de deglutir comprimido ou não consegue, tem algum problema, enfim. É só colocar esse comprimido debaixo da língua. O efeito dele já é quase que instantâneo. Quase que já cai dentro da corrente sanguínea, porque não tem a passagem do trato gastrointestinal. Lembra que a gente conversou sobre isso? Ok? Então, Toragesic, o cetorolaco 10 miligramas, comprimido sublingual a cada 12 horas, por um período máximo de 48 horas. Ok? Passou 48 horas, não é para ter dor nesse paciente, ok? Vai continuar o processo inflamatório para reparar a ferida cirúrgica, mas se tiver ainda dor nesse paciente, reavalia a situação para cada paciente, ok? E a gente tem considerações adicionais, ok? Em relação ao anestésico, tá? Então, ó, essa informação. Um estudo clínico tendo como modelo a exodontia de terceiros molares mandibulares inclusos, foi demonstrado que 70% dos pacientes que estavam tratados com diazepam 5 mg e betametasona, que é o corticoide, 4 mg, uma hora antes da cirurgia, e anestesia com bupivacaína 0,5%, com epinefrina 1 para 200 mil, não fizeram uso de medicação analgésica no período pós-operatório. Então, novamente, o paciente chegou para fazer um terceiro molar incluso mandibular, ok? Esse dado é importante, mandibular, porque a circulação sanguínea do osso da mandíbula é bem pior do que do osso da maxila, porque o osso da mandíbula ele é bem mais compacto, ele é bem mais cortical, ok? Então, o paciente chegou para fazer comigo, 70% desses pacientes chegou para fazer comigo. O que eu prescrevi? Eu prescrevi um corticoide para ele, nesse caso foi a betametasona, ok? Nesse estudo, mas foi um corticoide, ok? 4 miligramas, uma hora antes da cirurgia. E prescrevi também para ele um ansiolítico, tá? O que é esse ansiolítico? Nesse caso aqui, eles prescreveram o diazepam, mas poderia ser o midazolam também. Mas, enfim, diazepam 5 miligramas para o paciente ficar bem calminho, bem relax, realmente, ok? Durante a anestesia foi utilizada a solução de bupivacaína, 0,5%, ou seja, uma anestesia de longa duração, que ele dá um efeito bem grande nos tecidos. Nos tecidos moles, ele chega a dar um efeito de 7 horas de anestesia. Então, é bem grande esse período, ok? Com uma diluição de adrenalina de 1 para 200 mil. Então, esses pacientes que fizeram esses procedimentos cirúrgicos, eles não precisaram de tomar nenhum analgésico, nenhum anti-inflamatório depois do procedimento cirúrgico. Isso é bom, né? E aí vejam lá, então, depois eu vou passar o link para o YouTube e vou postar também para vocês lá a parte de prescrição, que aí a parte de medicação,
Isso que eu estou falando, então, de analgésico, o corticoide, de analgésico não esteroide, isso tudo pode ser prescrito em receita comum, tá? Tudo pode ser prescrito em receita comum. Quando a gente parte para os antimicrobianos, aí já tem que ser receita de controle especial. Já é outro tipo de receita. E quando parte para os benzodiazepínicos, para os ansiolíticos, como diazepam, como midazolam, aí tem que ser a notificação de receita do tipo B. E aí o cirurgião dentista ele tem que fazer essa requisição de receita do tipo B. E eu vou passar o link para a aula que eu gravei para vocês sobre o receituário. Essas diferenças, algumas situações que tem que observar, ok? Quando o tempo de duração da cirurgia for além do planejado, pode-se prescrever uma dose adicional de 4 mg de dexametasona, tá? Isso tanto na cirurgia leve, por exemplo, na cirurgia leve, naquela cirurgia bucal eletiva, eu fazia extração de um elemento dentário, então eu planejava que eu iria fazer em 30 minutos, acabou durando 1h, 1h30. Isso pode acontecer. Se aconteceu isso daí, eu vou prescrever dexametasona, ou então eu já tenho um comprimido só de dexametasona, já dou após o procedimento cirúrgico para esse paciente. Bom, eu não posso prescrever, e aí eu lembro que vocês leram isso daí, vocês falaram isso daí, então vocês vão lembrar que eu não posso prescrever corticoide para esse paciente quando ele tiver infecções fúngicas ou infecções virais como herpes, ou então história de alergia a esse medicamento, né? Não posso prescrever, lembra sempre disso, tá? É um paciente que está naquele histórico de herpes, que está com as bolhas, com as vesículas bolhosas no lado, não pode prescrever isso daí. Ou então com qualquer outro tipo de infecção fúngica em qualquer parte do corpo, tá? E aí, nesse caso, sim, a gente vai empregar um anti-inflamatório não esteroidal. Aí seria a nimesulida, o ibuprofeno ou o cetorolaco, lembrando cetorolaco por via lingual, tá? Essa daqui eu acho interessante. Eu confesso que eu nunca utilizei, ok? Mas eu tenho que falar, então. Quando houver restrição ou então alguma contraindicação ao uso desses benzodiazepínicos, normalmente os benzodiazepínicos, os ansiolíticos mais utilizados são o diazepam e o midazolam. Quando tiver alguma contraindicação ou tiver restrição disso daí, aí você pode utilizar um fitoterápico, que não precisa de notificação de receita do tipo B para comprar, ok? O nome dele é valeriana, ok? 100 mg. Valeriana, 100 mg. 1h antes da cirurgia, o paciente fica calminho também, fica bem tranquilo. E dormir bem no período noturno também. Normalmente, quando a gente vai utilizar ansiolítico, a gente prescreve 2 comprimidos de ansiolítico, ou de diazepam ou do midazolam. Então, se fosse diazepam 5 mg, no momento em que ele vai dormir, antecedendo no dia antes do procedimento cirúrgico, e mais 5 mg 1h antes do procedimento cirúrgico também. Porque, normalmente, quem tem ansiedade já começa a ansiedade na noite anterior. Ok? Cirurgia de remoção. Tá. As cirurgias de terceiros molares nunca devem ser realizadas na presença de pericoronarite. Isso é importante. Por que a gente não vai realizar cirurgia de terceiro molar na presença de pericoronarite? Porque o tecido está inflamado, está infeccionado. A cicatrização desse tecido vai ser muito, muito, muito pior. Tem que primeiro ser tratado esse caso de pericoronarite como? Fazendo debridamento, passando antibiótico terapia para esse paciente. Normalmente você vai prescrever amoxicilina e vai prescrever também o metronidazol, que atinge bactérias anaeróbias para esse paciente. Então, amoxicilina 500 mg e metronidazol 400 mg, ambos 1 de 8 a 8 horas, ok? E mais a higiene local também, tá? Orientações ao paciente no pós-operatório, tá? Então, quais são as orientações? Você pode escrever e é recomendável que escreva isso daí, tá bom? Então, dizer para ele fazer o repouso pelo maior tempo possível nos primeiros 3 dias. Ao deitar, se manter com a cabeça mais alta, num plano mais elevado, ok? Evitar atividade física, exposição ao sol, evitar falar muito também, evitar alimentos muito quentes ou muito condimentados naquela região, ok? E os cuidados pré-operatórios, que isso vale também para o pós-operatório. No momento que ele estiver tomando a medicação, ele não pode fazer ingestão de bebida alcoólica,
e nem antes da cirurgia não pode fazer, tá bom? É necessário que ele se alimente bem antes da cirurgia, ou pelo menos coma alguma coisa para não vir de estômago vazio, ok? E colocar roupa confortável também, comparecer ao consultório odontológico meia hora, 1h30 antes do procedimento cirúrgico também. Se estiver dirigindo, trair o acompanhante para dirigir para ele, porque depois ele pode não se sentir bem. E isso, se ele tomar o ansiolítico benzodiazepínico, isso é obrigatório, que ele leve alguém para dirigir por ele, porque ele não vai ter condições de dirigir. Ele vai sair de lá falando, você vai pensar que ele está bem, mas ele não está bem, porque ele não tem consciência, 100% de consciência do que ele está fazendo. Quando ele toma diazepam, quando ele toma midazolam. Quem já fez endoscopia aí já sabe como é que é. Porque quem já fez endoscopia, normalmente o ansiolítico mais utilizado é o midazolam. E aí esse dá uma amnésia anterógrada também. Você esquece durante esse procedimento e tem pequenos lapsos de memória também, quando toma midazolam. Ok? Cuidados com a ferida, então. O que vai ter de cuidado com a ferida? Mantenha a compressa de gás no local, pressionando durante 15 minutos até chegar em casa. Quando chegar em casa, remove a gás, ok? Evitar ficar tocando o local da ferida, ou evitar colocar a língua também sobre o local da ferida, ok? E algum sangramento pode ocorrer, pequenos sangramentos podem ocorrer. Se isso acontecer, pede ao paciente somente chupar gelo ou colocar água bem gelada na boca e descansar a água no local da cirurgia. Não fazer bochecho, tá? Não fazer bochecho. E não é para ficar cuspindo. Isso é muito importante de falar para o paciente. Por quê? No momento que ele cospe, ele vai puxar o coágulo sanguíneo que estava fazendo a hemostasia, ele vai puxar o coágulo sanguíneo e descartar aquele coágulo sanguíneo quando ele cospe, ok? Então, se ele ficar cuspindo, vai ficar sempre saindo sangue, Então, por isso que ele não deve cuspir. Ao contrário, deve colocar água no local, deixar água bem gelada, colocar no local e deixar descansar, ok? Se ele for fumante, para ele não fumar, fazer o máximo possível para ele não fumar, pelo menos durante os 3 dias ou até a remoção dos pontos, esse seria o ideal, ok? Então, não fazer ingestão de bebida alcoólica, já falei, seguir corretamente as instruções, entrar em contato com um profissional se houver qualquer dúvida a respeito de tomada de medicação ou do pós-operatório, ok? E existem as outras situações que a gente vai precisar, que são as complicações pós-cirúrgicas ambulatoriais. Uma das complicações pós-cirúrgicas ambulatoriais mais comuns, que vocês vão ouvir falar bastante também, é a alveolite. Okay? O que é essa alveolite, ou chamada de osteite alveolar? É uma complicação que ocorre em alguns casos de exodontia, okay? Caracterizada pela desintegração do coágulo sanguíneo, que deixa o alvéolo dentário vazio, recoberto por uma camada amarelo acinzentada, constituída por detritos e tecidos necróticos. Pode ser considerada uma forma de osteite oriunda da cortical óssea alveolar, que já apresentava comprometimento inflamatório antes da exodontia. Tá? Então, isso dá uma dor intensa e pulsátil no local. Okay? Normalmente, ele vai relatar isso daí 3 ou 5 dias após o procedimento cirúrgico, o que pode ser irradiada para regiões contíguas também. Ao exame físico, são observados restos de coágulo necrosado, sendo que muitas vezes o osso alveolar está exposto, o que justifica a intensidade da dor também. Às vezes, até o paciente chega no consultório dizendo, olha, tem um resto de dente ainda. E quando você vai ver, não é resto de dente. É o osso alveolar que está exposto, que não formou o coágulo e o alvéolo está totalmente seco, até com mau hálito também. O acúmulo de restos alimentares na região, pela dificuldade de higienização, proporciona dor fétida e o paciente reclama do gosto desagradável. Tá? Então, nessas situações, o que vai fazer para esse paciente? Tá? Nessas situações, você vai anestesiar o paciente, ok? Então, faz anestesia infiltrativa ao redor do local, ok? Vai fazer essa anestesia infiltrativa. Vai irrigar abundantemente o alvéolo com solução fisiológica, com soro fisiológico, ou mesmo você pode irrigar com clorexidina 0,12%, ok? Pode ser um ou outro. E depois você vai com a cureta de Lucas, você vai inspecionar cuidadosamente o alvéolo e remover os restos de corpo estranho, restos de alimento, de tecido necrótico,
que pode estar naquela região, ok? Pode até estimular um pouco o sangramento, porque se a gente sabe que isso acontece pela falta de coágulo, você pode estimular o sangramento também naquela região, tá? Então, aí, depois disso, vai fazer novamente irrigação, ou com solução salina, com soro fisiológico, ou com clorexidina 0,12%, ok? Vai observar o sangramento. Se você provocar um sangramento abundante, realmente, aí vai ser necessária a sutura. Mas, normalmente, essas situações não precisam de sutura, porque você mal consegue um sangramento, ok? Normalmente não precisa, mas aí você vai avaliar conforme cada caso, ok? E aí vai orientar o paciente quanto aos cuidados pós-operatórios, alimentação fria, líquida e pastosa, hiperproteica, evitar bochecho nas primeiras 24 horas, para a gente não deslocar aquele coágulo sanguíneo que a gente formou, ok? Vai lavar a boca cuidadosamente, sem bochechar, frisa isso bem paciente, sem bochechar, com clorexidina 0,12%, para evitar o acúmulo de placa, e vai fazer a escovação normal, e quando chegar no local da cirurgia, vai com mais cuidado para não romper os pontos, se tiver os pontos, ou para não escovar em cima do local, para não remover o coágulo daquela posição. E aí prescrever o regime de analgésico que você vai prescrever. Normalmente é de pirona, 500 miligramas. Se ele não puder, paracetamol, ou se você quiser, paracetamol 750 miligramas, ou o ibuprofeno 200 miligramas para esse paciente, ok? E aí vai reavaliando o paciente. Então, no outro dia o paciente volta, ou você entra em contato com o paciente para saber como é que está a evolução do quadro desse paciente, ok? E o outro caso que seria um pouco comum também seria a pericoronarite. O que seria essa inflamação, essa infecção do capuz do elemento dentário? Normalmente isso acontece mais com os terceiros molares inferiores mandibulares, ok? Então, você vai fazer o quê? Anestesia local, também ao redor de toda aquela região que está inflamada, você vai perceber aquele vermelhão e aquela gengiva crescida, e o paciente normalmente relata que a gengiva lá naquela região do fórnix está maior realmente, que ele encosta até o dente superior, ok? Vai remover os depósitos grosseiros de cálculo e de placa dentária, por meio de cuidadosa instrumentação das áreas envolvidas, supra e subgengival também. Então, vai com uma cureta e vai debridar embaixo de todo esse tecido realmente para limpar, limitando-a de acordo com a tolerância do paciente, já que muitas vezes não se consegue uma anestesia tão adequada nessa região, ok? Vai irrigar novamente, abundantemente, com soro fisiológico ou com clorexidina 0,12%, ok? E aí vai orientar o paciente para continuar fazendo esse bochecho com clorexidina 0,12% lá no local, ok? E aí ele pode até pegar um cotonete e espremer lá naquele local com clorexidina 0,12%, para que essa clorexidina penetre também lá aquela camada da gengiva, embaixo da gengiva, subgengival, ok? E aí, para dor, novamente, de pirona, que é um analgésico, e você pode acrescentar também o anti-inflamatório, que seria a nimesulida ou cetorolaco também para esse paciente, tá? E aí agenda consultas de reavaliação para esse paciente, tá? E vai ser preciso também, como eu falei lá no começo, o antibiótico para esse paciente, tá? Então, o que você vai prescrever? Amoxicilina, 500 miligramas, e o metronidazol para esse paciente também. Para quem for alérgico à penicilina e não puder tomar o metronidazol, aí você pode prescrever a clindamicina 300 miligramas, que iria substituir o amoxicilina, e a claritromicina 500 miligramas. Só que a clindamicina é de 8 em 8 horas, a gente já falou, e a claritromicina seria de 12 em 12 horas, ok? E aí essa prescrição vai durar quanto tempo? 7 dias. 7 dias de antibiótico, ok? E aí, no máximo, 3 dias de analgésico anti-inflamatório. Aí, depois desse tempo, aí você pode realmente fazer a intervenção cirúrgica nesses casos, ok? E nos protocolos de parestesia não tem muito o que se fazer, somente a prescrição de vitamina D para esses pacientes, o que você pode prescrever, mas é alertar o paciente que, no caso de parestesia, isso pode retornar ou não, e esse retorno pode ser lento e gradual, pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã, pode ser daqui a uma semana, um mês, 2 meses, tem que ir acompanhando. O que é certo é que a laser terapia ajuda bastante nesses casos de retorno,
tem dados significativos a respeito da laserterapia e da acupuntura também, que auxilia muito também nesses dados, tá? Nos casos de hemorragia também, ok? Então, o paciente ele pode apresentar hemorragia depois do procedimento cirúrgico, ele está em casa, lá nos 2, 3, 4 dias depois. Porque, de repente, ele foi fazer algum esforço físico que não deveria, comeu alguma coisa, bateu, enfim, tudo pode acontecer. Então, nos casos de hemorragia, vai fazer anestesia também no local, vai limpar a área, vai fazer esse debridamento com a pureza, ok? Vai remover a sutura que estava presente, vai refazer uma nova sutura, dessa vez bem oclusiva, fechando bem com mais pontos ainda. Você pode utilizar substâncias exógenas, pode utilizar cera de osso, se você observar que é um sangramento ósseo, você pode utilizar celulose absorvível, ou você pode utilizar esponja de fibrina no local para conter o alvéolo. Isso tudo você pode utilizar nesses casos de hemorragia, ok? E verificando que fazendo tudo isso, a hemorragia não para, não cessa, aí você tem que desconfiar de alguma discrasia sanguínea. E aí você já vai ter que fazer uso do Canaquion, ok? Vai ter que fazer uso do Canaquion. A hemorragia for controlada, despejar você, o paciente permitir, suspeitar de algum problema de caráter sistêmico, encaminhar imediatamente para a avaliação médica de um cirurgião bucomaxilofacial em ambiente hospitalar. Tá? Deixa eu ver aqui, o que mais? Alguma dúvida até agora, pessoal? Estão comigo? Tá tranquilo, professor. Está tranquilo até Tá bem agora? explicado, professor. Ok. E existe o caso de enfisema tecidual também. Pode acontecer essa situação, ok? O que seria isso? O enfisema tecidual é uma intercorrência rara na clínica odontológica. Graças a Deus nunca aconteceu comigo, eu não tenho notícia de que tenha acontecido com nenhum colega que eu conheça também, mas eu sei que pode acontecer. Ocorre pela introdução inadvertidamente de ar dentro dos tecidos, sobre a pele ou membranas da mucosa. Isso pode ser comum de acontecer, isso pode ocorrer realmente, porque no momento que a gente está fazendo a osteotomia, a odontodissecção, com a caneta de alta rotação, vocês podem perceber que sai bastante ar de lá de dentro, dessa turbina de alta rotação, não é? Mas graças a Deus nunca aconteceu comigo, nem com ninguém que eu conheço, tá? Então o ar é forçado para dentro do suco gengival, ou pode penetrar através de uma ferida cirúrgica ou de uma laceração na mucosa, tá? Qual é o tratamento disso daí? Antibiótico terapia. Aí, novamente, a gente vai voltar para lá. Amoxicilina, que é um antibiótico de primeira escolha. Se o paciente não puder, aí a gente vai receitar clindamicina 300 mg, ok? Então, o antibiótico é prescrito em função das bactérias que podem ter sido introduzidas junto com o ar para esse paciente, ok? E aí faz compressa também com água morna, para aumentar também a circulação sanguínea naquela região e tentar drenar o mais rápido possível esse ar, tá? Então, os sintomas de dor nesse paciente por conta de enfisema pode perdurar de 3 a 10 dias, ok? E é acompanhando realmente, no caso do enfisema tecidual. Está entendido até aqui, pessoal? Tá sim, professor. Para mim tá. Então, pessoal, foi isso que eu preparei para falar para vocês hoje. Ficou bem explicado. Essa parte, vocês fizeram a anotação desses medicamentos, que novamente não quero ver nenhum de vocês me perguntando, professor, qual é o analgésico que eu vou passar? É de pirona de quanto? Tá bom? Anotem Tá aí. bom. Aí eu vou colocar ainda agora lá no AVA aquela questão da receita, como é que você vai fazer uma receita realmente, tá? Aí para vocês já irem treinando também. Tá Então, bom? tá bom. Aí quando eu for na semana que vem, na nossa próxima aula, eu vou falar mais especificamente dos antibióticos, que aí é um pouquinho mais detalhado.
tá? Tá ok. Tá ok. Ok. Então tá. Por hoje, vocês estão liberados. Uhum. Obrigada, Então, professor. Bom dia. bom dia pro senhor. Obrigada. Bom Bom dia, dia, menina. bons Tchau, tchau. estudos. Tchau, gente. Professor, Oi, pode falar. o senhor tem esse material escrito? Porque eu não consegui anotar todas as informações, pelo menos de tudo que o senhor explicou. Tá, vou passar. Tá ok, professor. Obrigada. De nada. Tchau.